Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre mais uma grave ameaça russa de ataque nuclear, desta vez endereçada ao Reino Unido, e sobre os planos de Londres para se proteger disso. Nesta quarta-feira, 10 de julho, durante a cimeira da OTAN em Washington, os Estados Unidos e a Alemanha fizeram um anúncio conjunto muito importante. Pela primeira vez, depois de muitas décadas, os Estados Unidos voltarão a operar mísseis ofensivos de longo alcance em território europeu. Segundo o comunicado conjunto, a partir de 2026, mísseis SM-6 com alcances de até 240 km, mísseis de cruzeiro Tomahawk com alcances que, dependendo da versão, podem ser de até 2.500 km, bem como mísseis hipersônicos com alcances de milhares de quilômetros e velocidades de várias vezes a do som, serão instalados na Alemanha e em outros países membros da aliança, inicialmente em caráter rotativo e provisório, mas que se tornará definitivo no médio prazo. Segundo Boris Pistorius, ministro alemão da Defesa, o objetivo dos Estados Unidos com essa iniciativa é incentivar os seus parceiros europeus a desenvolverem os seus próprios sistemas de mísseis de longo alcance, com os Estados Unidos destacando que o seu propósito envolve também demonstrar aos seus adversários que Washington está determinado e empenhado na defesa mútua dos seus aliados europeus. Recentemente, Alemanha, França, Itália e Polônia iniciaram o programa ELSA, sigla em inglês para Abordagem Europeia de Ataque de Longo Alcance. Um programa que visa desenvolver, na Europa, mísseis de precisão e de longo alcance, reduzindo a dependência europeia aos Estados Unidos. Mísseis desse tipo foram banidos em 1988, após a assinatura do Tratado INF, que proibiu a presença na Europa de mísseis balísticos e de cruzeiro com alcances entre os 500 e 1.000 km e entre os 1.000 e os 5.500 km. No entanto, após a Rússia violar o acordo em 2018 ao instalar mísseis Iskander em Kaliningrado e em áreas próximas da fronteira com os países bálticos, os Estados Unidos declararam o acordo inválido, retirando-se oficialmente do INF em 2019. Portanto, em termos legais, nada impede os Estados Unidos e a Europa, à semelhança da Rússia, de instalar mísseis de curto e médio alcance em território europeu. Mas é claro que a reação de Moscou ao anúncio conjunto dos Estados Unidos e da Alemanha foi muito negativa, com Sergei Ryabkov, vice-ministro russo dos negócios estrangeiros, dizendo que a resposta russa a essa ameaça será militar, com os detalhes dessa ameaça tendo sido dados por Yevgeny Popov, um famoso deputado russo e uma presença constante na TV estatal russa. E foi em um programa recente na TV russa que o deputado Popov disse que a instalação de mísseis norte-americanos na Europa colocará em risco não apenas os países onde os mísseis estão, mas também a Inglaterra, classificada por Popov como um tradicional inimigo da Rússia. Segundo o político, apenas 3 mísseis russos, armados com múltiplas ogivas nucleares, seriam capazes de devastar o Reino Unido, com Popov chegando mesmo a fazer uma lista de alvos, começando por Londres, o centro político e econômico da ilha, e incluindo as cidades de Manchester, Birmingham e as bases navais de Devonport e Clyde, na Escócia. Esta última, o local onde os mísseis nucleares britânicos Trident são armazenados. No total, o deputado russo citou 7 cidades britânicas que, se atingidas e destruídas por mísseis nucleares russos, resultariam no fim do que chamou de civilização britânica. Trata-se efetivamente de uma afirmação tecnicamente correta. Um míssil como o RS-28 Sarmat, o mais moderno da Rússia, pode transportar até 16 ogivas nucleares com potências de até 250 quilotons, o que significa que apenas 3 desses mísseis podem atingir até 48 alvos em simultâneo, o suficiente para destruir todas as principais cidades, bases aéreas e navais espalhadas pelo Reino Unido. Mas o que o Reino Unido pode efetivamente fazer para impedir isso? Na prática, de efetivo, muito pouca coisa é capaz de parar um ataque nuclear em larga escala. Existem mísseis especialmente projetados para defesa contra ICBMs, como é o caso do SM-6 e do Patriot PAC-3.
Mas, com centenas de mísseis em voo simultâneo, apenas uma pequena fração seria barrada, com a grande maioria passando e atingindo seus alvos. Por isso, a única defesa do Reino Unido e de qualquer outra potência nuclear é a sua capacidade de dissuasão nuclear. É ser capaz de demonstrar para qualquer outra nação que, se forem atacados com armas nucleares, a resposta virá na mesma moeda. É claro que o arsenal nuclear britânico é muito inferior ao arsenal russo, correspondendo a menos de 10%. No entanto, é sempre importante lembrar que basta uma bomba para devastar uma grande cidade. No cenário descrito pelo deputado russo, no qual a Rússia realiza um pesado ataque nuclear contra o Reino Unido, quando a poeira baixar, efetivamente não restará quase nada da Inglaterra. Mas todas as grandes cidades russas como Moscou, São Petersburgo, Volgogrado, todas as principais bases navais, aéreas e militares russas e todos os centros industriais russos serão totalmente devastados pelos mísseis nucleares britânicos embarcados nos submarinos da classe Vanguard. Apenas um único submarino Vanguard pode lançar até 12 mísseis Trident II, cada um deles armado com até 12 ogivas nucleares. O que significa que um único submarino britânico pode atingir e destruir as 20 maiores cidades russas e todas as bases russas cujas localizações são conhecidas. Isso se chama dissuasão, e é esse o verdadeiro e autêntico poder das armas nucleares. Aquilo que o deputado russo disse na TV estatal russa não passa de propaganda estatal financiada pelo Kremlin, pois ele sabe muito bem que, se aquilo que ele disse for feito, 10 ou 15 minutos depois, ele e milhões de outros russos deixarão de existir. Os russos têm plena capacidade para transformar as ilhas britânicas em um grande deserto radioativo, mas estariam dispostos a pagar o preço?